é um espaço virtual suprapartidário, de encontros, de debates de militantes, de ativistas de esquerdas, um canal progressista, trazendo debates de qualidade aqui no nosso Facebook e no YouTube. E tu recebeste também o troféu Mulher Imprensa, como jornalista de mídias sociais, que bacana isso aí. Foi logo na hora que eu fundei, foi logo depois que eu fundei, já ganhei o prêmio. Olha, Renata, eu tenho defendido já há algum tempo, em alguns lugares onde me perguntam isso, que a gente já pode ver traços fascistas, ou pelo menos proto-fascistas, no Brasil lá em 2013. Este foi o fato que desencadeou todo o processo que culminou 16 dias após, no dia 2 de outubro de 2017, com o suicídio do meu irmão. Mas eu vou colocar um contexto aqui para tentar entender por que eu concordo com a tese de que a perseguição e a Lava Jato contribuíram para a morte da Marisa. Até depois me incluiu nesse grupo que fez uma ameaça de morte mesmo. Falou que era para tirar a matéria do ar. Do caso contrário, a próxima matéria seria de quantos tiros a gente levaria. Né? Acho que a gente sempre tem que entender a força da resistência, nunca subestimar a força da resistência e que as coisas mudam, o mundo é uma constante mudança. Boa tarde, boa noite, amigos e amigas, companheiros e companheiras. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, pelo Facebook da Rede Liberdade. Hoje, na técnica, o nosso companheiro Adriano, me auxiliando aí na passagem das manchetes. Bom, eu gostaria de abrir um pouco mais feliz aqui o nosso bate-papo, nosso encontro. Por incrível que pareça, no meio de tanta tragédia, a gente tem alguns motivos para comemorar desde ontem, né? Mas os números hoje não são nada bons. Eu acabei de receber aqui os últimos números relacionados à pandemia, e só no estado de São Paulo foram 517 mortes, se não me engano, em 24 horas, mais de 2.000 no Brasil. Praticamente todos os estados em colapso. A gente está vivendo momentos terríveis, né, como a gente jamais imaginou viver, e a notícia boa, acho que todo mundo sabe, todo mundo viu. Vamos tentar destrinchar um pouquinho aí o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de pegadinha, porque eu sei que muita gente aí ficou assustado com a história de o Fachin, enfim, né? Mas antes de mais nada, a gente tem que manifestar aqui nosso pesar pela tragédia que a gente está vivendo, né, no nosso país. Continuamos com poucas vacinas, continuamos com UTIs lotadas, sem auxílio emergencial. Eu fiquei sabendo que a oposição está tentando obstruir novamente hoje a votação, se é que ela já começou, porque a oposição, né, ou seja, a esquerda, não aceita vincular a PEC com auxílio emergencial, e se nós realmente, efetivamente conseguirmos isso, é uma boa notícia, sim. Eu não acredito, porque eu não sei se a gente vai ter esse volume, mas a luta é por aí mesmo que a gente tem que lutar. E como a gente já conversou na sexta-feira passada, para quem está me acompanhando aqui deve estar lembrado, a gente falou de todos os itens, de todos os pontos que são aí pegadinhas, jabutis, jabuticabas, como vocês queiram chamar dentro da PEC, que vão nos trazer no futuro
consequências bem pesadas, bem importantes, mesmo que o Lula seja presidente, né? E por que eu estou falando isso? Depois de tanto sofrimento aí, desde 2013, depois uma alegria em 2014, e depois veio o golpe em 2016, e durante todo esse período o lawfare contra o Lula, todos aqui que me assistem, eu tenho certeza que acompanharam isso muito de perto, que tem todos a mesma opinião, que o Lula sofreu um processo injusto, um julgamento injusto, e que agora estamos aí recuperando finalmente a elegibilidade do maior líder da esquerda e hoje, acho que sem sombra de dúvida, o maior político do Brasil, né? Então, isso, sim, é um motivo, sim, de comemoração. Só relembrando aí o que aconteceu, está bem fresquinho na memória ainda, mas é bom a gente colocar isso dentro de uma linha do tempo, né? Ontem, o ministro Fachin, de sopetão, pegando todo mundo absolutamente de surpresa, anulou todas as condenações do Lula relacionadas à Lava Jato, né? Isso inclui o triplex, isso inclui o sítio, isso inclui tudo que foi julgado lá em Curitiba, porque ele entendeu que o Sérgio Moro não era o juiz natural do caso, e isso já era uma reivindicação. Isso é importante a gente lembrar, isso já era um pedido da defesa do Lula desde o começo desse processo, lá atrás, acho que 2016, alguma coisa assim, 2017, por aí. O Fachin resolveu desengavetar isso, e aí começaram as especulações. O Fachin está protegendo o Sérgio Moro, fazendo isso, outro tribunal de Brasília, ele encaminhou, né, o processo para Brasília. Veja bem, ele encaminhou o processo, né? Ele não encaminhou denúncia, enfim, isso são coisas que a gente precisa, são complicadas, porque é juridiquês, mas a gente precisa se situar até para entender em que ponto as coisas estão feitas. Eu ouvi muita coisa ontem, eu conversei com alguns amigos que são da área, que são advogados, que são juristas. Em direito nunca existe uma única opinião, né? Nunca existe... É uma matéria interpretativa, então a lei pode ser interpretada de maneiras diferentes por diferentes juristas, mas a maioria deles colocou a decisão do Fachin como correta, ok, a gente já sabia que isso era correto, né, porque não eram processos relacionados diretamente à Petrobras, e nos autos não se prova que está relacionado diretamente à Petrobras, muito pelo contrário, né, fica muito claro que são, enfim, atos de ofício indeterminado, como disse o nosso amigo, que, por final, nosso amigo Sérgio Moro foi julgado, declarado incompetente para jogar, pelo menos a vara, incompetente. O que quer dizer isso, né? Os processos com relação ao Lula não poderiam estar sendo julgados em Curitiba, coisa que a gente já falava há muito tempo, e o Fachin encaminhou tudo para Brasília. Aí cabe ao juiz que vai receber isso, aceitar a denúncia ou não aceitar, utilizar os autos daquele processo ou não utilizar, a gente não sabe ainda com quem é que vai cair, mas tem 4 ou 5 juízes ali, e isso não foi nem destrinchado ainda, né? O fato é que se especulou, e talvez é muito provável que seja isso mesmo, que o Fachin tenha feito isso para tentar amenizar, livrar um pouco a cara do Lula e não desmoralizar do Moro, e não desmoralizar totalmente a Operação Lava Jato, né? Porque ia acabar tendo consequências aí, inclusive para o Ministério Público, para ele como juiz e etc, né? Mas cabe lembrar, e a gente precisa lembrar disso para manter um pouquinho a cabeça fria, né, para analisar as situações, que assim, um juiz precisa aceitar essa denúncia, ele vai avaliar esse material, aí talvez ele peça outras diligências, talvez ele nem aceite o processo, etc e tal,
No momento, assim, eu vi muita gente desesperada, é golpe, é fraude, é isso, é golpe do Fachin, agora vão prender o Lula amanhã em Curitiba. Não é assim que as coisas funcionam, tem um rito processual, tem um tempo de processo, e tem a possibilidade de prescreverem todos esses processos, né? Isso é uma coisa que também a gente tem que levar em consideração. Pelo rito processual, é muito provável que isso não seja, vamos julgar a toque de caixa. Não, tudo é possível quando existe o lawfare, eu até concordo. Mas existe, sim, prazos processuais, né, prazo para citar, prazo para se defender, enfim. E pela contagem normal do tempo, né, se tudo acontecer dentro do que é previsto dentro do Código de Processo Civil e do Código Penal, e etc., da lei, da Constituição, da legislação, os crimes estariam prescritos até que se julgasse isso lá em Brasília. E vejam, Brasília, primeira instância. Então, para falar, ontem mesmo me falaram assim, o Lula vai ser preso em julho, porque vão julgar em abril, e aí julho. Não funciona desse jeito, assim, como a fantasia das pessoas. E eu entendo, né? É super compreensível, porque a gente já viu muita coisa absurda acontecer. Eu mesma jurava de pé junto que não tinha motivo para o Lula não conseguir um habeas corpus quando ele foi preso da primeira vez. E na cabeça de muitos juristas também era a mesma coisa, né? As pessoas pensavam, bom, ok, ele foi preso, agora eles vão pedir um habeas corpus, ele vai ser solto, vai responder em liberdade, e não foi isso que aconteceu, né? Mas a gente tem que pelo menos tentar imaginar que as coisas vão acontecer dentro do rito. Aí, eis que hoje surge mais uma surpresa, porque o Fachin tinha feito essa manobra, vamos dizer assim, né, de anular as condenações e devolver para Brasília, que seria o juiz natural do processo, tentando evitar justamente um julgamento que já tinha sido pautado lá atrás, em 2018, que era propriamente da suspeição do juiz Sérgio Moro para julgar o Lula, especificamente no caso do triplex. E isso é importante que a gente entenda, né? Especificamente no caso do triplex para este processo. Podem surgir outros, mas especificamente no caso do triplex, ou pelo menos é esse o entendimento. É possível que se estenda isso também para o que foi julgado pela juíza Gabriela Hart? É possível, mas foi ela que sentenciou. É um pouco difícil dizer, ele instruiu, ela sentenciou, pode acontecer, e talvez venha a acontecer até por consequência natural, porque a hora que desmontar, vai desmontar tudo, mas é importante também a gente entender isso para não ter surpresas no meio do caminho. Pois bem, hoje de manhã, em guerra declarada, Gilmar Mendes colocou em votação a suspeição do Moro, que estava sob vistas do próprio Gilmar Mendes desde 2018. Né? Então, lá atrás, em 2018, a defesa pediu esse habeas corpus, porque a ação é um habeas corpus, alegando que o juiz era suspeito. Até naquele momento, e todo mundo ficou muito bravo que isso não foi julgado, né? Eu, inclusive, naquele momento a gente não tinha fitas, a gente não tinha hacker, a gente não tinha vaza-jato, a gente não tinha nada disso, isso já estava sendo julgado. Naquele momento, também, a ministra Carmen Lúcia havia dado um voto contra a suspeição, desculpe. Aí, Gilmar Mendes pediu vistas e segurou isso até agora, 2021. Então, hoje ele colocou na pauta, Fachin tentou tirar da pauta, a PGR também pediu adiamento. A segunda turma, que é essa turma que nós vimos no julgamento hoje, que é o ministro Fachin, ministro Gilmar, ministro Nunes e a ministra Carmen Lúcia, votaram pela continuidade do julgamento. Fachin votou contra a suspeição, a ministra Carmen Lúcia anteriormente já tinha votado contra, o ministro Gilmar Mendes votou a favor, o ministro Lewandowski votou a favor, e faltava o voto do ministro Nunes, né, que todo mundo sabe que é um ministro que foi
empossado há pouco, é o mais novo ali da turma, o mais novo ministro do STF, e é uma indicação do Bolsonaro. E esse ministro pediu vistas, né? Imediatamente, quando ele pediu vistas, a ministra Carmen Lúcia sinalizou alguma coisa que eu e algumas outras pessoas estão interpretando, alguns outros juristas, porque a minha interpretação é de leiga, mas alguns jornalistas e alguns juristas estão interpretando como pode ser uma modificação de voto, porque ela poderia ter confirmado o voto, mas ela decidiu esperar para dar o voto final. Ela vai esperar voltar ao processo, né, depois das vistas do ministro Nunes, para dar o voto final. Então, hoje, a rigor, o que a gente tem são 2 votos pró-Lula e 1 voto pró-Moro, né? Ou contra o Lula. Depois das vistas, aí é que tá. O ministro pede vistas, ele tem o tempo que ele quiser para vistar o processo. Eu não acho errado ele ter pedido vistas, e isso eu conversei até com alguns amigos aí da área de direito, porque ele é um ministro novo e ele não teve acesso ao processo, ou se ele teve acesso, ele não se debruçou sobre isso, né? Não é tão suspeito o fato dele ter pedido vistas, porque ele precisa entender o processo. O voto dele é uma incógnita, né? Porque se, ao mesmo tempo que ele não é lavajatista, e que ele é um ministro mais ligado ali aos interesses do Centrão, a gente já viu o posicionamento do Lira é muito mais pró-Lula do que pró-Moro, né? Então, dá a entender que ele poderia votar em favor do Lula e pela suspeição do Sérgio Moro. E aí, no caso, o voto da Carmen Lúcia seria voto vencido. Ele também pode votar contra e a Carmen Lúcia mudar o voto. Então, temos aí uma incógnita, realmente. Aí, depois disso, o que vai acontecer? Depois disso, muito provavelmente vai ser pedido recurso, vão entrar com recurso, né? A acusação ou a própria PGR, enfim, vão entrar com recurso, e isso vai ter que ser julgado no pleno e pautado, quando o pleno pautar, não podendo esquecer que quem é o presidente que vai pautar, o presidente do tribunal, do STF, é o ministro Fux. Então, a coisa é um pouco complicada. O fato é que, indo, voltando, tendo vistas, demorando ou não demorando, o Lula hoje é elegível, né? O Lula hoje não tem condenação nenhuma que pese sobre ele, todas elas foram anuladas. E isso é extremamente importante, porque deste momento em diante, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, se isso pode ser desfeito, mas a questão é que hoje Lula está no jogo, né? E Lula está tão no jogo que teve aquele movimento de mercado que a gente viu ontem, e que eu vou tentar explicar, assim, em linhas gerais, bem rapidamente aqui. As pessoas falaram assim, o dólar subiu e a bolsa caiu por causa do Lula. Na verdade, não foi por causa do Lula. E isso vários analistas econômicos, várias pessoas do próprio mercado financeiro explicaram. O que pode acontecer, e que provavelmente vai acontecer, é que com Lula no jogo, as peças todas se movem, e é muito provável que o Bolsonaro, para tentar recuperar a popularidade, ou conquistar o eleitorado do Lula, que ele disputa, sim, pau a pau, né? O eleitorado do Bolsonaro tem uma intersecção muito grande com uma base eleitoral do PT e do Lula, que é a base da pirâmide, né? É a população mais pobre, mais carente, mais necessitada, menos escolarizada. Isso não é demérito nenhum, é apenas faixa populacional. E é essa faixa que ele quer disputar, né? E para ele disputar essa faixa, ele vai ter que mexer num monte de coisas que ele prometeu lá atrás para o mercado. Ajuste, arroxo, congelamento do salário mínimo, redução de Bolsa Família, redução de auxílio emergencial, enfim. Foi isso que assustou o mercado. Quanto Bolsonaro vai abrir mão de um liberalismo do Guedes, liberalismo que a gente sabe que não é natural do Bolsonaro, né, por outras declarações que ele deu, etc. Então, a agenda privatista fica
ameaçada, a agenda de reforma fica ameaçada, a agenda neoliberal, enfim, muda todo o jogo, muda todo o cenário. E a briga, gente, não vai ser fácil, né? E se Bolsonaro realmente agir dessa forma, como o mercado imagina que ele vai agir, que é caminhando mais para o populismo, tentando com esse populismo conquistar o eleitor que é hoje eleitor do Lula, né? E veja, quando a gente fala de eleitor do Lula, é diferente da gente falar eleitor do PT. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, tá? O eleitor do Lula é além do eleitor do PT, daquele petista que vota no PT, que conhece o PT como partido. Tem pessoas que votam no Lula e que votaram no Bolsonaro. Tem muita gente, tem uma intersecção importante aí. E é justamente nessa intersecção que está a diferença entre ganhar e perder as eleições. Então, hoje, o que nós temos de fato? Todas as condenações do Lula anuladas, todos os processos remetidos a Brasília, não sabemos ainda para que juiz e como esse juiz vai agir com relação a esses processos, tá? Ele pode usar as provas que estão, o inquérito que está ali, que foi feito pela Força Tarefa ali, Dallagnol e companhia, pode usar. Pode ser que ele não use, pode ser que ele peça novas diligências, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. É um processo rápido? Não é. Pode estar prescrito, inclusive, quando começar a anular, e hoje Lula é elegível, ele é presidenciável, ele é possivelmente o candidato da esquerda. A gente já ouviu aí, com algumas pessoas da esquerda felizes, outras tristes, não preciso nem dizer quem ficou muito triste, ficou nervoso, né, para variar, que é o mais boquirroto de todos os candidatos, mas enfim. O dia de ontem e o dia de hoje mudaram totalmente o cenário, o jogo político, não só o cenário eleitoral, mudaram o jogo político, o jogo dentro do Congresso. Como é que vai se dar esse jogo dentro do Congresso? Talvez agora, a partir de agora, talvez, né? A gente não sabe, mas talvez a partir de agora, as pautas que sejam colocadas lá sejam muito mais para o PT votar com o Bolsonaro do que contra, né? Se ele realmente quiser focar nessa agenda pró-povo. Isso a gente só vai saber quando acontecer. Então, o jogo é jogado, não adianta a gente ficar adivinhando. O fatão mesmo que acontece hoje é que Lula está no jogo, né? Bom, eu acho que hoje essa é a pauta principal, a gente não tem muita coisa além disso para falar, foi o grande acontecimento da semana, foi o grande acontecimento do ano, apartando a pandemia, que é essa tragédia que a gente está vivendo desde o ano passado, foi o grande acontecimento do ano até o momento, né? E era uma coisa que estava todo mundo esperando. Eu só queria dar uma palhinha aqui sobre um detalhe que eu vi pouca gente falando. Eu recebi isso aqui da Letícia Salorenzo e do pessoal aqui da Rede Liberdade, e pouca gente se deu conta de que isso estava acontecendo. Vocês estão vendo aqui, eu vou só aumentar aqui, que eu estou no celular, e é um pouco difícil de eu enxergar, porque eu já tenho já passei dos 30, tá? Esse Gabi Askenazi, como vocês podem ver, é ministro das Relações Exteriores do Estado de Israel, tá? Aí vocês vão ver aqui do ladinho, ele se congratulando com a missão aí, com a missão israelense, com a missão brasileira em Israel, né? Vou pegar aqui em português, porque eu não vou ficar aqui pagando mico de falar em inglês horrível com vocês, tá? Obrigado, ministro Ernesto Araújo, por sua visita importante. Agradeço ao governo brasileiro por sua posição firme contra a decisão do promotor do Tribunal Penal Internacional. Essa é uma decisão que fere o direito internacional e reduz a possibilidade de negociações entre Israel e os palestinos. Bom, vamos lá. Qual é a decisão do Tribunal Penal Internacional e em que momento, quando essa comitiva viajou para Israel,
se cogitou, se falou, se aventou a possibilidade de estarem indo lá os técnicos da saúde, Ernesto Araújo, Dudu Chapeiro, Dudu Embaixapeiro e Hélio Negão, para falar sobre spray nasal. Em algum momento alguém falou que o Brasil estava fechando alguma coisa com o ministro das Relações Exteriores de Israel e o Netanyahu, no sentido de se opor à decisão do Tribunal Penal Internacional, que está prestes a condenar Israel por crimes contra o Estado palestino, incluindo a questão da vacinação, porque eu não sei se todo mundo está sabendo o que está acontecendo, mas é o seguinte, os palestinos não estão sendo vacinados, e Israel está colocando uma série de restrições, vinculando a vacinação dos palestinos, né, a alguns direitos que eles querem ter sobre o Estado palestino, tá? Então, existe aí, isso foi levado ao Tribunal Penal Internacional, junto com outros tantos crimes que foram cometidos no Estado de Israel para com a Palestina, e isso estaria sendo julgado, e um julgamento no Tribunal Penal Internacional, que está pautado para acontecer em poucos dias, significa Tribunal de Haia, é uma tragédia para o Netanyahu, né? E seria um ganho gigantesco para o povo palestino. Então, o que acabou acontecendo, se aventou a possibilidade que, olha, essa história de spray está super mal contada. Aí depois a gente viu, eles não foram visitar a fábrica, tal da fábrica do spray, fizeram uma videoconferência. Esse tal desse spray foi testado em 30 pessoas, 30, não são 300, não são 3 mil, são 30 pessoas em Israel. 30 pessoas receberam esse medicamento e 29 tiveram bons resultados. Sem duplo cego, sem estatística, sem critério científico, sem publicação, não tem absolutamente nada de concreto atrás desse spray. Aí, para piorar a situação, a última entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu a respeito desse assunto, ele falou que Israel convidou o Brasil para ser a praça de testes desse medicamento, porque o povo brasileiro é miscigenado. Então, ele não tem nem noção do que ele está falando, né? Ele não tem nem noção do conteúdo racista, nazista, eu nem sei dizer, não sei nem denominar o que ele está falando, mas, na verdade, a gente começou a achar, e aí a boca pequena, um pequeno grupo, que isso era um baita de um pretexto para se fazer outra coisa. Mas ninguém tinha, assim, uma confirmação, a não ser esse tweet do Ministério das Relações Exteriores, que, se vocês forem observar depois na foto, a hora que subir para o YouTube, vocês podem olhar, tem 3 curtidas, ninguém viu, né? Uma curtida era do Ernesto Araújo, ele mesmo se autocurtiu. E aí, o que acontece? No dia seguinte, o Jamil Chad, que vocês devem conhecer, é um jornalista, um repórter internacional, super, hiper bem informado, ele sai com a notícia de que Brasil e Israel se unem contra o Tribunal Internacional, né? Então, eu coloquei o resumo a manchete, o resumo da notícia e o pedacinho mais importante aí, para que todo mundo perceba que não é uma especulação, né? Isso efetivamente aconteceu, e quase ninguém da imprensa noticiou, nem de direita, nem de esquerda. Ficamos falando, que mico, Ernesto Araújo pôs a máscara, o Eduardo aparece na foto, inclusive nessa foto, com a máscara, com o nariz para fora, pagamos... Não, é muito pior do que isso, eu queria só que fosse um mico, né? O que está acontecendo é que a pandemia, o spray nasal, a vacinação, virou um pretexto, né, para uma missão com objetivos políticos, para privilegiar Israel, já que Israel não tem mais o seu parceirão querido, Donald Trump, né? E isso tem mudado, esse jogo mudou bastante desde que o Trump saiu, né? Porque Israel e Estados Unidos votavam absolutamente combinados, e hoje o parceirão de Israel para cometer genocídio palestino é o Brasil, né? E o próprio Itamaraty achou estranho
né? Aquelas pessoas, por que aquelas pessoas? Por que nenhum cientista? Por que não o ministro da Saúde? Por que alguém técnico, né? E aí o que acabou acontecendo, né? Na leitura vocês vão ver. A missão dos integrantes do governo brasileiro para Israel escancarou a existência de um inimigo comum para os dois governos, o Tribunal Penal Internacional. Vejam, não é apenas o Netanyahu que quer votar contra o Tribunal Penal Internacional. Ele deve estar garantindo ao Bolsonaro que também, se ele sofrer esse tipo de ameaça, Israel vai estar com ele, né? É o Tribunal de Haia, onde já tem queixa de genocídio do povo indígena, tem queixas de genocídio pela má gestão da pandemia. Já existe processo no Tribunal Penal Internacional contra o Jair Bolsonaro pelo extermínio do povo indígena durante a pandemia e durante o desmatamento das reservas indígenas, né? A gente não sabe em que altura está, né, esse processo, mas existe. Se os temas da pandemia têm dominado as declarações públicas por parte dos integrantes das duas chancelarias, diplomatas revelam que há uma agenda estratégica em Jerusalém mais profunda, que de fato tem dominado o debate nos encontros políticos bilaterais. Então, pois bem, antigamente nós éramos os bonequinhos do Trump e agora vamos virar os bonequinhos do Netanyahu. E eu não vi ninguém noticiar isso, né? A não ser o Jamil Chad, foi o único cara que falou. Então não teve repercussão nenhuma, isso é muito grave, isso é gravíssimo, né? O que a gente pode fazer com relação a isso? A gente pode pedir uma CPI, a gente pode pedir esclarecimentos, afinal de contas, eles foram numa viagem, numa missão, com dinheiro público, dizendo que iam fazer um intercâmbio de tecnologias de vacina, porque nós vamos levar não sei qual tecnologia, eles vão trazer para cá uma tecnologia que também não existe, para testar no nosso povo, porque é miscigenado. É tão surreal que, né, eu acho que merece um pouco mais de atenção. Então, atenção aí, os deputados e bancada do PT, do PSOL, do PCdoB, enfim, do PDT, quem quisesse se chegar, a gente está vivendo uma situação muito grave, e isso, assim, é uma mentira descarada com dinheiro público. Com dinheiro público, eles estão indo fazer conchavo com Israel para tentar livrar Netanyahu e talvez a cara de Bolsonaro também de crimes contra a humanidade. Então, isso é extremamente grave, tá? Bom, gente, acho que hoje é isso. A gente tem notícias animadoras por um lado, notícias aterrorizantes pelo outro, mas o fato é o seguinte. Eu peguei ali uma pesquisa, peguei uma pesquisa que saiu hoje, e essa pesquisa não é nacional, e eu não sei a metodologia, não me perguntem o questionário, eu não sei exatamente nada, eu só sei que a American Elections, que é um instituto que fica fazendo pesquisa de eleições na América o tempo todo, tá? E eles fizeram uma tomada, eu honestamente não sei como é que eles fizeram essa tomada de opinião, se é uma pesquisa baseada em tweet, em intenção de voto via tweet, enfim, eu não sei, eu só sei o seguinte, de ontem para hoje, tá? Nós já temos aqui Bolsonaro com 55%, Bolsonaro com 45% das intenções de voto e Lula com 55%, tá? Então, bastou o fato do Lula estar elegível novamente, e a gente tem essa força gigante, enorme, poderosíssima desse político, mexendo no jogo político do Brasil, da América Latina, e, enfim, da geopolítica de uma forma geral, porque Lula não é presidentezinho para mexer só com o vizinho, né? A gente sabe o que foram os BRICS, o que foi o pré-sal, o que foi o Mercosul, etc. E tal. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, Lula está no jogo, e isso é motivo para a gente ficar feliz e para a gente comemorar. Tem riscos? Tem riscos, sempre tem riscos, sempre teve riscos, desde o 3 em 1, que eles queriam colocar ali como um impeditivo para o Lula se candidatar, porque ele tinha um 3 em 1. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas
sei lá, 1989 ou qualquer coisa assim. O fato, pessoal, é que o pai tá on. É isso aí. Então, eu deixo vocês hoje com essa imagem do nosso Lulão, né? Eu acho que é uma imagem divertida, como a gente está se sentindo, leve, esperançoso, a gente voltou a ter esperança, né? Isso, putz, eu não imaginava que fosse acontecer. Ontem eu falava para todo mundo, eu estou sonhando, isso não está acontecendo. Está acontecendo, né? Vamos, então, pelo menos comemorar que isso esteja acontecendo, tá bom? Boa noite para todos, se cuidem, fiquem em casa, a situação está muito, muito, muito grave, e a gente só vai conseguir botar no Lulão se a gente estiver vivo, tá bom? Beijo para todos, boa noite.